meio... Tá, Tá, né? isso, tá Bom, aparecendo. Tá, apareceu. nada muito professoral, viu, gente? Vocês podem me interferir a qualquer momento, qualquer apontamento, vocês podem me sinalizarem, colaborarem com os conhecimentos de vocês, que é claro que serão sempre bem-vindos, né? Tu deixa eu te introduzir aí, Marcelinho? Pode. Pode. Então eu quero dar uma boa noite para essa gente querida que está aqui de novo com a gente no nosso projeto. E como o nosso projeto não é, embora eu e o Bernardo sejamos pessoas que trabalham diretamente com as questões neurológicas, a nossa preocupação é que a gente não fique só em cima dessas questões Letícia do tá aqui, ó. Robert e nessas questões Ângela. do paciente neurológico. Então, assim, eu quero super agradecer ao Marcelo, que é um grande querido. Independente de todas as qualidades profissionais, ele é um cara que mora super dentro do meu coração, que é um grande querido. Todas as minhas lembranças do Marcelo são lembranças muito afetivas. Então, muito obrigado, Marcelo, por estar aqui com a gente hoje. Certamente é a primeira vez de muitas outras que certamente teremos. Muitas das pessoas que estão aqui foram teus alunos, todo mundo entrou em contato assim muito feliz, muito contente de poder estar contigo hoje. Então, que tenhamos todos uma ótima aula, certo? De qualquer forma, a gente costuma que as perguntas que forem acontecendo, vamos fazer assim, Bernardo, no chat, tu vai... Eu acho que ele comentou que pode ser a qualquer momento, né? Mas para ficar um pouco organizado, eu acho que podem mandar a pergunta no bate-papo e a gente vai interagindo. E depois, mais lá na frente, a gente abre os microfones, se for necessário, e faz uma conversa, né, mais aberta, assim. Então, eu queria só agradecer também ao Marcelo por ter aceitado, a Suzana pela parceria. O Marcelo foi meu professor na graduação no IPA. Isso já faz alguns anos, para mim são muitos, mas talvez para alguns sejam poucos, né, Suzana, de novo. Mas sempre... a aula dele sempre era esperada porque ele conseguia passar exatamente o conteúdo que ele queria, mas de uma maneira simples e também de uma maneira leve, que é o que eu e a Suzana tentamos fazer nessas nossas aulas. Os assuntos são sérios, a gente trata de pessoas, isso é levado muito a sério, mas o conhecimento não precisa ser passado de uma maneira tão rígida assim. Eu acho que isso é um ponto muito positivo e tenho certeza que vai ser uma aula muito, muito boa. Então, Marcelo, por favor. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu agradeço o convite. Vou tentar dar o meu melhor aqui, junto com vocês. Então, o tema é difícil não falar de Covid nessa época, mas eu vou ser breve, né? Sobre a polineuropatia do doente crítico, que é uma situação que provavelmente ela está ocorrendo e vai ocorrer nas UTIs e fora das UTIs, né? Durante esse nosso período. E é uma preocupação que nós devemos ter, né? Como recuperadores da função, para os próximos tempos aí, e espero que nós consigamos trabalhar com esses pacientes e tentar fazer com que eles retornem mais rápido e com melhor sucesso para as suas funções depois que tudo isso passar, né? Então, assim, uma das primeiras descrições sobre fraqueza muscular relacionada a tratamento foi feita por um neurologista raiz, Suzana, não esses neurologistas de hoje aí, que são metidos a bonito, né? Então, é um neurologista, um patologista, um escritor e um desenhista, né? Que era o Cushing, né? Que era o Harvey Cushing, né? Vocês já viram falar sobre a síndrome de Cushing, né? Que é aquela síndrome que os pacientes ficam a cara inchada, né? Então, o rosto inchado era em função de um processo inflamatório, né? Então, relacionado à obesidade, relacionado ao uso de glicocorticoides, né? Então, foram as primeiras descrições lá, até tem uma cola aqui em 1920, né? Então, lá no início do século, né? É óbvio que naquela época não tinha UTI, então não foi descrito como uma polineuropatia de um cuidado intensivo, porque as UTIs, né, os tratamentos eram
eram bem mais precários, né? E as descrições da polineuropatia, elas vêm ocorrendo em um crescente a partir da década de 80, onde ocorrem, né, as melhorias das UTIs, né, em função dos avanços tecnológicos e também das questões de investimento de pacientes e até mesmo em relação às questões de terminalidade, né, que muitas vezes não são executadas e os pacientes ficam com sequelas bem importantes em função do tempo prolongado de UTI, né? Então, a fraqueza de UTI, ela é uma síndrome, ela tem características que envolvem a polineuropatia, a miopatia e o bloqueio neuromuscular, né, relacionado com drogas e também processo inflamatório. Então, do ponto de vista fisiopatológico, as alterações ocorrem em várias partes do neurônio, em várias partes das terminações nervosas, né? Então, não se sabe muito bem se pode ser no axônio, se pode ser na junção neuromuscular, se pode ser no músculo, né? Então, muitas vezes ocorrem em todas essas regiões do neurônio e do músculo, né? Ah, culminando então com a fraqueza muscular, né? Essas alterações dessas estruturas do nervo, do músculo, do axônio, do nervo do músculo, culminam com alterações de perda de força muscular, né? Então, existe um processo relacionado à excitabilidade muscular que é acometido nesses pacientes, né? Aqui é muito complicado de entender, né? Mas na fisiopatologia da polineuropatia do doente crítico ocorrem alterações elétricas, bioenergéticas, metabólicas, que comprometem todo a transmissão do impulso elétrico para o músculo, né, desde do axônio até a terminação nervosa, e o paciente acaba perdendo a excitabilidade muscular, né? Então, dessa maneira, ocorre uma inexcitabilidade que é o principal responsável pela fraqueza ou pela completa perda de força do músculo de um paciente que ficou internado prolongadamente numa unidade de terapia intensiva, né? É importante também lembrar que, assim como nas alterações ocasionadas pelo COVID, ocorre um processo inflamatório e liberação de substâncias inflamatórias, citoquinas inflamatórias, bem importante, né? E que também acabam afetando a, a, a transmissão elétrica e a estabilidade muscular e a contração muscular. Bom, então como que se apresenta o quadro no paciente polineuropata, né? É um quadro motor, né, de natureza axonal, simétrico, né? Então é importante, não é um paciente que ele vai ter uma hemiparesia, uma hemiplegia. Ele tem a característica de uma internação prolongada associada a processo inflamatório, né? E geralmente também associado ao uso de drogas, bloqueadores de neuromusculares, né, bloqueadores de placa motora, né, o curare, né, o pancurônio, que acabam impedindo a transmissão nervosa, né. Inicialmente, então eu comentei que o primeiro caso relacionado a medicamento foi lá em 1920 e poucos, né? Mas assim, as primeiras descrições ocorrem a partir da década de 80 e 1970, né? E um dos primeiros relatos de polineuropatia foram relacionados a pacientes com asma, né? Então, voltando àquela questão inicial lá do Cushing, relacionado ao uso de drogas de glicocorticoides, né? Então, esse é o aspecto principal, né? Então, é difícil muitas vezes de separar, né, o que é o paciente polineuropata, que tem a terminação nervosa envolvida, da miopatia, né? Então, existem pacientes que têm somente a polineuropatia, né, da transmissão, tem pacientes que têm a miopatia e tem pacientes que têm um acometimento fisiopatológico do nervo e do músculo. Então, polineuromiopatia do doente crítico, né?
quais são os aspectos importantes, né? Esses pacientes vão apresentar dificuldade no desmame, que seria a transição da ventilação mecânica para a ventilação espontânea. Eles têm quadros difusos de tetraparesias, né? Então, membros superiores e membros inferiores, né? Então, quando eu tenho uma perda de força somente em membros inferiores, eu não vou pensar em polineuropatia, né? Se eu tenho preservado os membros superiores, né? A hipotrofia e um aspecto bem interessante que é possível de ser utilizado como uma forma de avaliação, que seria a diminuição ou ausência dos reflexos, né? Por que isso? Porque quando eu tenho integridade do nervo e eu faço um reflexo tendinoso, eu tenho o arco reflexo, eu tenho resposta de contração, né? Quando eu estimulo ou avalio um reflexo e eu não tenho a reflexia, claro, num paciente que não esteja sedado, ele não apresentar a contração, ele teve um acometimento do nervo, tá? Então, a avaliação dos reflexos, né, ela é extremamente importante para prognosticar ou para identificar a presença ou não de uma modificação do arco reflexo. Então, é um recado que é sutil, mas é importante de ser avaliado, né? Então, aqui eu vou mostrar um vídeo que eu obtive essa semana até com o auxílio de uma aluna, de um paciente com polineuropatia, né? Então, um paciente que saiu da unidade de terapia intensiva, internação prolongada, e que não apresenta praticamente nenhum movimento de mão, né? De extensão de mão, de flexão de dedos, né? Tá? Deixa eu passar para o outro. Membros inferiores, né? Então, vamos dar uma olhada em membros inferiores. Tá? Agora vamos para um outro, agora só o último aqui, né? Tudo bem? Então, nesse paciente não teve nenhuma outra causa, né, além do tempo de internação prolongada, né? Uma cirurgia abdominal, um evento abdominal, sem nenhuma causa neurológica, sem uma isquemia, AVC isquêmico, hemorrágico, transitório, nada, né? Então, somente o fator de internação prolongada, tá? Então, as repercussões da polineuropatia, elas são físicas, psíquicas e sociais, óbvias, né? E afetam vários órgãos e sistemas, né? Então, nós temos as alterações de desempenho cardiovascular, nós temos o delírio, né? E hoje já chegando forte dentro das UTIs de pacientes internados, né? Várias atuações com terapia ocupacional com o objetivo de reduzir o delírio, né? Os diários, né? São diários de UTI que hoje estão sendo criados com o objetivo de estabelecer uma relação com o passado e também com o futuro desse paciente, especialmente em questões de trauma, né? As lesões de pele, o paciente acaba apresentando perda de força muscular, alterações respiratórias, né? Então, imaginem os pacientes com lesões, a síndrome da angústia respiratória aguda, né? Com SARA, que vão apresentar lesões pulmonares irreversíveis que vão afetar a capacidade pulmonar e desempenho em testes de caminhada, em testes funcionais, né? E também as fraquezas musculares e riscos de quedas. Então, o aspecto de um paciente polineuropata é grave, né? E a recuperação funcional tem que ser muito bem intensiva, né? E muito bem direcionada para essas limitações que ele apresenta, né? Bom, então, um paciente que fica muito tempo na UTI, ele apresenta
a curto prazo, então, essas principais alterações, né? Então, a pneumonia associada à ventilação mecânica, o atraso na saída do ventilador mecânico, porque lembrem que essa polineuropatia ela afeta também o músculo respiratório, afeta músculo abdominal e existe uma extrema ligação entre a musculatura abdominal, né, e o desempenho do diafragma, né? Ah, tanto é que muito bem descrito, Suzana, me permite da Massary, né, a fisioterapeuta canadense, que, que faz todo o desenvolvimento respiratório das crianças, né, do 0 aos 3 meses, dos 3 aos 6 meses, acima de 6 meses, acima de 12 meses, né, onde ela coloca que se a criança não trabalhar a postura sentada e não condicionar ou não não estimular a musculatura abdominal, ela tem um baixo desempenho diafragmático, né? Então, é importante sentar para que eu tenha um diafragma alongado e eu tenha uma melhor incursão diafragmática, né? Como a polineuropatia afeta também a musculatura abdominal, o paciente acaba perdendo a capacidade ventilatória, né? E outras coisas que também, né? As úlceras de pressão, descondicionamento muscular, né? A longo prazo, né, os efeitos, né, modificação na qualidade de vida, aumento do custo hospitalar, diminuição das capacidades funcionais, né, uma coisa que está se comentando hoje que seriam os gastos hospitalares, né, os gastos, existe um termo que eu não estou lembrado agora, que é o gasto da internação hospitalar que vai afetar na vida do paciente após a internação hospitalar, né? Não tanto aqui no Brasil, porque em função do SUS, em função dos convênios que nós temos, né? Mas, por exemplo, americanos que ficam internados no hospital, que numa UTI, que após a internação ele tem uma conta para pagar de $1.100.000, né? Então isso impacta também na projeção social, na estrutura psicológica de como poder pagar um valor de uma internação hospitalar aumentada, né? Então, dessa maneira, o impacto na vida dos sujeitos, das pessoas, é bem importante, né? Bom, existem alguns fatores de risco para as complicações relacionadas à polineuropatia, e entre esses fatores de risco nós temos, né, a disfunção de 2 ou mais órgãos, né, então são fatores de risco, então infecções pulmonares, abdominais, sepse, a insuficiência renal, são quanto mais acometimento em outros sistemas, em outros órgãos, esse paciente tem mais risco de ser afetado pela polineuropatia, porque ele vai ter que tratar de uma forma diferente esses órgãos e vai demorar mais esse tempo, né? E voltando aqui, a administração dos corticosteroides também são fatores de risco para a polineuropatia, tá? Então, são alguns fatores de risco, né? Existem outros também já relatados na literatura, mas esses são fatores de riscos bem importantes, né? Bom, quanto aqui é um estudo também publicado no qual existe uma comparação entre os pacientes que têm paralisia associada à UTI e a um grupo controle de pacientes que não têm essa paralisia, né? Então, os pacientes com a polineuropatia, eles ficam mais tempo em ventilação mecânica, né? Se ele fica mais tempo em ventilação mecânica, ele tem mais risco de pneumonia associada à ventilação mecânica, ele vai usar mais antibiótico, ele tem mais risco de lesões de pele, ele vai ser submetido a mais procedimentos invasivos, ele tem mais chance de ter descondicionamento cardiorrespiratório, certo? E isso também se reflete no tempo de permanência na UTI. Então, aqui, o tempo de permanência na UTI de pacientes com polineuropatia é maior, né, do que um paciente que não desenvolve essa polineuropatia, certo? Então, são problemas que devem ser minimizados, né? Depois a gente vai discutir um pouco de que forma a gente pode tentar resolver isso, né? Então, a etiologia, principalmente, ela vem relacionada à sepse, né? Ao uso de drogas, bloqueadores neuromusculares, a corticosteroides, novamente, né? A sedação e a ventilação mecânica prolongada. E aqui chama
atenção exame sensório-motor dificultado, né? Então, o que que é isso, né? É um paciente que ele apresenta um raio-x horrível como esse, com uma SARA, né, com uma sepse, e ele vai sendo tratado em ventilação mecânica, vai usando antibiótico, vai usando o bloqueador do neuromuscular para ele não fazer a sincronia com o ventilador mecânico. E, e aí ele fica 5 dias, 7 dias, 10 dias, aí ele melhorou dessa sepse e se para a sedação e aí ele começa a acordar. E quando ele acorda, se percebe que ele não consegue mais movimentar os membros, né? Porque ele não tinha colaboração de fazer movimentos ativos durante aquele período inicial da internação na UTI. Então, o exame sensório-motor dificultado é uma peça-chave também na etiologia da polineuropatia. E aí eu chamo a atenção para a simples manobra do reflexo para tentar identificar a, a presença ou não da poli, né? Da neuropatia, desculpe, né? Então, aqui é um paciente, outro paciente com tempo de internação prolongada, né? Vocês notem a completa hipotrofia da musculatura de membro superior, da musculatura respiratória, né? Isso aqui não é tiragens, é perda de força, é perda de músculo, é perda de proteína, né? Aqui no caso, essa foto é antiga, estava sendo feita a avaliação do músculo respiratório para tentar efetivar uma situação de desmame desse paciente, né? Então, um outro exemplo da manifestação muscular do paciente polineuropata. Não é de agora também se percebe ou se tenta estudar os efeitos do tempo de internação prolongado, né? Então, hoje existe a síndrome pós-internação da UTI, né, que é muito badalada, né? E essa síndrome, ela nos mostra que, mesmo após a alta do hospital, o paciente apresenta limitações funcionais, né, psíquicas e sociais, né, após o tempo de internação, né? Então, esse é um estudo que foi feito, uma corte de prospectiva na época, né, acompanhando os pacientes ao longo do tempo com testes funcionais, 3, 6 meses e 12 meses, né, após a internação na UTI com SARA, né. É claro que algumas medidas, né, o questionário usado, o SF-36 na época, ele mostra algumas melhoras, né, mas ainda ele apresenta valores abaixo da normalidade. Tá? Então, o paciente ele vai recuperando ao longo do tempo, né, com as intervenções, mas ele ainda apresenta limitações abaixo dos valores normais, né? E essa corte, ela segue, né? Então, seguiu após 5 anos de internação com SARA na UTI, né? Então, por exemplo, vocês notem que aqui o teste da caminhada, o previsto, né? Ele está na linha de cima e a distância percorrida dos pacientes foi na linha de baixo, né? Então, as limitações, elas podem continuar, as limitações físicas, né? Elas podem continuar após 5 anos de internação na UTI, tá? Então, vocês imaginem, num país, né, como o nosso, com vários problemas sociais, né? O que ocorre com esses pacientes, né? Como eles retomam o trabalho, como eles retomam as atividades de vida diária, como eles retomam a sua vida, né? Após um período de internação hospitalar, né? Então, isso já é difícil para os teoricamente, né? Estou fazendo entre aspas aqui para quem não está me vendo, os normais, né? Imagina para aqueles que têm as limitações funcionais. Bom, um aspecto bem importante que foi também identificado como uma forma de tentar prognosticar ou de avaliar a polineuropatia com uma sensibilidade e uma especificidade bem importante é o hand grip, né? Então, o teste de preensão palmar, ele foi e ele é descrito como uma manobra simples, né? E com uma boa sensibilidade e especificidade para identificar a polineuropatia, tá? Então, ele pode ser usado, né? Existem pontos de corte, não me lembro de cabeça, parece que é 4 quilos para mulheres e 7 quilos para homens, né, de preensão, né? Mas ele é uma manobra que pode ser feita, porque muitas vezes o paciente na internação ele não consegue fazer manobras mais complexas, mas ele aperta a mão, né?
Então, quando eu uso o hand grip, eu peço para o doente apertar a mão, eu prognostico, né, se ele independente uma manobra associada para identificar as lesões musculares, tá? Outros testes mais comuns de serem utilizados é o MRC. Então, é possível, né, fazer as avaliações de membros superiores e membros superiores e inferiores de 3 grupos musculares, né? Então, de ombro, cotovelo, extensão do punho, flexão do quadril, extensão da perna e dorsiflexão, como ele foi proposto, né? Então, como uma manobra também de identificar, de avaliar os pacientes, né? E também de verificar as melhoras do paciente ao longo da internação, ao longo do curso natural da doença, tá? Então, aqui tem os pontos de corte e tudo mais. Bom, o ponto positivo na polineuropatia é que a recuperação funcional ela volta, né? Os pacientes, à medida que a grande maioria dos pacientes que começam a apresentar estímulos e excitabilidade da membrana muscular, eles acabam contraindo o músculo e acabam voltando ao longo do tempo, né? Então, as limitações funcionais, elas são mais relacionadas à dor, né? E perda de sensibilidade, né? E na fase inicial. Mas o paciente, ele volta a recuperar, principalmente se ele já não é tão frágil na internação na UTI, né? Então, hoje também começam a terem estudos avaliando a fragilidade previamente à UTI como um prognosticador dessa internação na UTI, né? Então, um polineuropata com 20 anos de idade, ele vai recuperar mais facilmente do que um polineuropata com 70 anos, 65 anos, que já tem uma reserva muscular, ventilatória, pior, né? Então, isso acaba interferindo. Mas a grande maioria dos pacientes, eles acabam recuperando a sua função. Então, aqui uma figura, né? Esse paciente já está há 10 dias imóvel. O que eu vou fazer com isso? Como que eu vou prevenir isso, né? Certo? Então, aí vem a questão dos conceitos da mobilização precoce, né? Então, em termos de UTI, e de fisioterapia, esse é a grande moda, né? A mobilização precoce para cá, a mobilização precoce para lá, né? E eu vou fazer alguns ponderamentos, né? A fisioterapia já existe há um bom tempo no nosso país e em outros países com 100 anos de estrutura, de cursos, de serviços, né? Então não é uma coisa nova, né? E ela já se fazia a mobilização precoce desses pacientes, né? Claro que uma mobilização precoce mais passiva, né? Então hoje o que se quer e o que se preconiza é que o paciente ele tenha maior aptidão física, né? O que tenha mais estimulação física, como sentar fora do leito, caminhar, deambular com auxílio, né? Mas, na verdade, a fase inicial da mobilização precoce, para nós, ou para mim, que sou fisioterapeuta, não é nova, né? Ela já existia como técnica de atuação nas UTIs que eu já frequentava ao longo da minha formação, né? E aí, então, o que é a mobilização precoce? Então, um programa progressivo de mobilização do paciente, né, que vai do mínimo até uma mobilização com movimentos de resistência, movimentos planejados, sequenciais, que estipulam, né, ou que simulam as atividades de vida diária, né? Então, caminhar, levantar da cadeira, e entre outras coisas que podem e hoje são feitos nas unidades de terapia intensiva de uma maneira mais, mais agressiva ou mais comum, né? Ou mais evoluída do que era feita há um tempo atrás, né? Tá? Mas nós já fazíamos mobilização precoce na nossa atuação, tá? Bom, agora a Suzana vai ter um ataque aqui, né? Tá me ouvindo, Suzana? Estão me ouvindo? Bom, deixa eu fechar aqui, né? Estamos Olha ouvindo. só, estamos ouvindo. Então, olha só,
Há um tempo atrás, no Hospital Moinhos de Vento, existiam várias equipes de técnicos de fisioterapia que atuavam no Hospital Moinhos de Vento, né? E aí veio uma proposta de algumas fisioterapeutas, entre elas a Suzana, de criar uma equipe diferenciada dentro dessa contextualização do Hospital Moinhos de Vento, com o objetivo de proporcionar uma assistência técnica de melhor qualidade, que era o Corfir, no qual eu participei, não vou nem mostrar onde é que eu estou na foto aqui, né? Mas ocorreu um fato bem importante, né? Então, vários fisioterapeutas, fonoaudiologia, terapia ocupacional atuando na área, com uma visão muito científica da fisioterapia, certo? E eu ia atender na UTI e eu vi um técnico em fisioterapia legitimado pelo hospital e esse técnico não chegava com nenhum artigo, nenhuma história de corticoide do Cushing, lá do Harvey Cushing, né? Mas ele sentava o paciente no leito. E ele, de uma maneira agressiva, de abordagem, né? Agressiva de técnica, ele sentava o paciente, ele dizia, nós vamos caminhar, nós vamos sentar, nós vamos te tirar fora do leito. E aí os físios, do qual eu fazia parte, nós ficávamos com as técnicas, né? Que eram os padrões ventilatórios, as técnicas de respiração, o raciocínio diafragmático, e os efeitos que esse técnico conseguia eram tão bons, ou talvez algumas vezes melhores do que o nosso, porque ele já efetuava o conceito de mobilização precoce naquela época, né? Então, isso também é um fator importante, né? Muitas vezes nós ficamos com técnicas que são que não levam, ou mais simples, ou que não estimulam a verticalização do paciente, a deambulação do paciente, e que não vão trazer tanta repercussão funcional ou recuperação funcional dentro da unidade. Então, só fazendo esse relato histórico aqui da fisioterapia, né? Mas aqui estou eu, né, lá no hospital, jovenzinho, e eu sou muito grato a Suzana, porque Grande Marcelinho. show. Ficou até emocionado, Suzana. A Suzana me botou para fora do país, né? Que ninguém sabe, porque eu não fico falando isso todo momento, mas numa palestra veio um canadense, a Suzana permitiu que fizesse um estágio fora do país, né? E também uma publicação de um livro que é antigo, eu estava olhando esse livro, tem um monte de coisa mal escrita, mas esse relato histórico, Suzana, eu queria te dedicar e te agradecer, né? Bah, Porque muito foi bem obrigada, importante. Marcelo. Espetacular. Me emocionei com essa. Bom, vamos lá então. O que se tem, né? Agora vocês vão cair de pau em mim, né? Eu sei disso. Porque eu vou falar de estimulação elétrica, tá? Uma das formas de tentar reverter ou minimizar os efeitos da polineuropatia do ponto de vista científico, hoje é preconizada a estimulação elétrica, tá? Então, porque o paciente ele não está colaborativo, né? E eu tenho que estimular eletricamente esse músculo, né? Então, é minha obrigação, né? Apesar de, a gente vai discutir, né? Apesar dos efeitos, aqui deixa eu tentar, não vai abrir esse aqui, tinha um vídeo que não está abrindo. Então, a estimulação elétrica, ela aparece, deixa eu mostrar aqui, isso aqui é um artigo de 2020, certo? Sobre a intervenção dos efeitos neuromusculares da estimulação elétrica na UTI, né? E os autores relatam melhora da força muscular, diminuição do tempo de ventilação mecânica e do tempo de permanência na UTI e também de atividades de vida diária, tá? Mas vamos fazer assim, essa estimulação elétrica é estimulação elétrica para um paciente que não tem capacidade de contração muscular e que ele está sem possibilidade de estimular esse músculo, né? Não é estimulação elétrica que as criaturas estão usando para fazer tratamento de AVC, porque o AVC
não é isso que vai trazer o retorno para a função do músculo. Depois me corrijam ou caiam de pau em cima de mim. Mas não é isso que vai fazer o engrama, a contração muscular funcionar. Então, o que se vê hoje de uma maneira errada, do meu ponto de vista, é colegas estimulando eletricamente pacientes com AVC, que não tem função, que eles ainda acham que a recuperação funcional é o músculo e não a função, né? Não o gesto motor, né? Então, eu estou falando de uma outra estimulação elétrica de um paciente que está parado na UTI e que está com a perda do impulso elétrico para o músculo, e ele tem que fazer o recurso dessa estimulação elétrica para tentar minimizar os efeitos dessa polineuropatia. Um outro questionamento, só deixando em aberto, é que é difícil, né? Dentro da UTI, a gente tentar, de uma maneira geral, viabilizar eletroterapia para todos os pacientes, né? Então, porque é inviável, tamanha demanda de atendimento, o custo, se o convênio vai pagar ou não, se o SUS vai pagar ou não, né? Então, são outros aspectos que também são bem envolvidos nisso, né? E também o que aparece agora também com fisioterapeutas utilizando é a eco para ver a espessura do músculo e para ver se a estimulação elétrica está resolvendo ou não, recuperando, melhorando o diâmetro do músculo, né? Mas são outras discussões. Mas eu tive que trazer para vocês porque é um artigo recente ah, que, que mostra os efeitos da estimulação elétrica nos pacientes, né? Mas, do meu ponto de vista, né, a mobilização precoce tem esse objetivo, né? Então, quais são os benefícios de tentar mobilizar precocemente o paciente? Então, ou seja, a partir do momento da entrada na UTI, ele vai já ser acompanhado pelo fisioterapeuta, né? Ser atendido às questões ventilatórias, às questões de mobilização, mesmo que mobilização passiva em amplitudes funcionais, né? E evoluindo progressivamente com mobilização ativamente, né? Com carga, né? Mas o objetivo da fisioterapia principal é tentar mobilizar precocemente os pacientes, né? Então, aqui eu trouxe fotos de artigos, né? Publicados, né? Alguns colegas aí já, porventura, já viram isso, né? Em outras situações, né? Então, a ideia é que o conceito que mudou, que eu comentei antes do início da fisioterapia para agora, é que a equipe está mais envolvida, né? A equipe descobriu que, olha, a fisioterapia é importante, né? E vamos mobilizar precocemente esses pacientes, né? Então, o mundo abriu os olhos para isso, né? Então, hoje já tem aparelhos os cicloergômetros com capacidades tecnológicas melhores, já tem as camas que fazem o leg press, né, com carga. A equipe ela é envolvida, né, nisso, então a enfermagem, o médico, o técnico de enfermagem, ele já aparece, né? E aí um questionamento que eu faço, né, que também que é muito comum aqui, né? Então chega o médico, né, dando um exemplo, ele diz: senta o paciente, caminha com o paciente. Então ele além de ele atribui a ordem a uma conduta que é minha e ele não participa, né? E em lugares do mundo não é assim, né? Então esse paciente ele tem programas de mobilização precoce no qual toda a equipe participa, porque tem artefatos ventilatórios de circulação extracorpórea que são perigosos de serem realizados com esses pacientes, né? Então, os protocolos, eles de mobilização precoce, com o intuito de trabalhar a polineuropatia, ele é progressivo, né? Então, ele vai para resistência mínima a resistências maiores, né? Existem colegas que questionam fazem o seguinte questionamento, né? Se esse paciente já consegue deambular, será que é um paciente que ainda tem que ficar na UTI, né? Então, se ele já está pedalando na UTI, será que já não pode ter alta da UTI para liberar o leito para outro paciente? Então, são essas questões, né, relacionadas a isso, né? Então, mas são protocolos seguros, né? Existem hoje o bundle da mobilização precoce, assim como tem o bundle, né, que é os passos da pneumonia associada à ventilação, mas os passos relacionados à mobilização precoce também, né? Uma série de artigos que comprovam, que embasam a segurança da mobilização, a
os benefícios da mobilização, tudo que é possível melhorar com a mobilização precoce, né? E então aqui algumas figuras de artigos que eu trouxe para vocês, né? Não tenho medo de perder espaço por uma tecnologia. Eu acho que aqui tem um cicloergômetro, né? Que é perigoso também, né? Porque tem hospitais que cobram o cicloergômetro do paciente que está utilizando, né? Então ele faz o cicloergômetro para poder cobrar, quando o caminho deveria ser o inverso, né? Ele tem indicação do cicloergômetro e aí ele vai usar e ele vai ter benefícios, né? Então a gente não pode pensar o contrário, agora eu vou usar uma tecnologia para poder cobrar dos pacientes. Não, ela tem indicação? Tem. Então tá, vamos usar, vamos cobrar, né? Vamos ser honestos na nossa utilização da tecnologia também, né? E, e aqui também um artigo que eu queria só chamar atenção, em termos de evidência, né, que hoje se discute tantas evidências na área da saúde, né? Existem trabalhos que a fisioterapia ela participa e coordena a interrupção da sedação, certo? Por quê? Porque se ele sedar e eu tiver manobras de contenção do delírio, ou o manejo verbal, novamente a terapia ocupacional participando das UTIs como uma forma de minimizar a loucuragem do paciente quando acorda, né? Entre outras coisas, né? Eu consigo ter melhor benefício, porque a sedação é um grande empecilho para a recuperação funcional dos pacientes. Então, existem protocolos mundiais que o físio ele coordena ou participa, né, de uma maneira bem importante do processo de interrupção da sedação para poder realizar as suas intervenções, né? Aqui um outro aspecto bem importante, né? Um trabalho que comparou a intervenção, né, mobilização dos pacientes com um grupo controle, né? Então, a redução do delírio como um efeito importante, o tempo de UTI de delírio, né? O tempo de hospitalização, o tempo de dias no hospital com delírio, então, o tempo de ventilação mecânica em dias, tá? Então, todas as intervenções que são precoces na sua mobilização, elas acabam tendo benefícios, tá? Só um outro pequeno parênteses, né, que eu estou mostrando estudos internacionais, né, mas vocês lembrando que Canadá, Estados Unidos, eu tenho dois profissionais trabalhando, né? Tem o terapeuta respiratório, que faz as questões da ventilação, e tem o fisioterapeuta, né? Que não tem, então o terapeuta respiratório ele não tem tanto esse olhar para a mobilização precoce, certo? E o fisioterapeuta já tem um olhar, então ele teria que ser chamado para fazer a intervenção da mobilização precoce. E nós, bons fisioterapeutas que somos, né, nós já fazemos as duas coisas, né? Então, à medida que eu já identifico possibilidades de melhora ventilatória, eu já vou para as questões de mobilização precoce e as questões mais funcionais motoras, né? Se eu pudesse separar dessa maneira. Então, aqui eu não vou mostrar eu ali com uma mobilização precoce de um paciente na UTI lá do Cristo, que eu trabalho, né? Aqui uma outra colega, a Tilaê, que foi residente lá do Cristo, aqui duas enfermeiras. Então, são formas, né, simples de tentar trazer o paciente para esses benefícios, né? Algumas barreiras são ainda constantes, né? Então, principalmente a falta de um algoritmo, né? Algoritmo de qual paciente mobilizar, quando mobilizar, o que a gente vai fazer para mobilizar, né? Tem hospitais que trabalham com planilhas, né? Só que muitas vezes a planilha ela está no leito, mas não ela é executada, né? Então, se eu vou fazer a planilha, né, para mobilizar, eu tenho que mobilizar, né? Outra barreira bem importante que melhorou muito, né, é a questão da enfermagem. A enfermagem ela tinha mais restrição à mobilização do fisioterapeuta e hoje isso evoluiu de uma maneira que eles são extremamente parceiros, né, de questões de mobilização, né, e o físio já está mais inserido numa rotina de quase que diuturnamente, né, 24 horas, a maioria dos hospitais com fisioterapia nas UTIs, isso também acaba facilitando, né. Aqui alguns exemplos americanos que eu comentei, né, então os empecilhos, aqui um paciente com circulação extracorpórea, mas ele pode ser mobilizado, né, então isso não deve ser um motivo para não realizar, né?
as questões de algumas unidades que têm as esteiras, né, para poder caminhar com o paciente, tá? Essa paciente, eu trago algumas aulas que eu falo sobre imobilização precoce e polineuropatia, porque assim, né, é uma paciente obesa, né, com uma dificuldade mecânica de mobilização, né? Então, se o físio ele não se sujeitar a, a sair da zona de conforto e a sentar a paciente fora do leito e a tentar tomar uma atitude que traga um benefício real para esse paciente, essa paciente vai ficar no leito, né? Então, é difícil mobilizar um paciente obeso, né? Ele vai trazer trabalho, vai ser difícil, eu vou ter que conversar com a enfermagem, eu vou ter que usar um eleve, vou ter que chamar outras pessoas, né? Mas é isso que vai fazer a diferença para esse doente, né? Porque ele pode não evoluir ou não melhorar porque ele não foi estimulado da maneira correta, né? E aqui os exemplos fora do país, né? O de livro, né? De artigo. Então, o estágio 1, paciente em ventilação mecânica, mobilização mais, né? Em amplitudes funcionais, mantendo a distensibilidade de tecidos, alongamentos, né? O estágio, né, o 2, né? O 3 já é o paciente sentando no leito, né? Com as equipes, né, estimulando a verticalização, o controle de tronco, controle de cabeça, coisas que vocês falam, mas eu aprendi de tanto conviver com a Suzane e outras sumidades aí da fisioterapia neurológica, né? Aqui um aspecto da Faculdade de Metodista de São Paulo, que até nós temos aqui também, que seria a prancha ortostática, né, que é importante, mas também é questionada porque ela causa uma insegurança para o paciente, né? Imagina um cara na UTI, né? Se eu fosse o paciente entubado na UTI, eu não sei se eu me sentiria tão seguro, mas é importante, né? Dentro de selecionar qual o grupo de pacientes que teria esse benefício de ficar em pé, né? E vocês podem estar me perguntando, mas por que se ele fica em pé numa prancha e não é estubado, né? É porque às vezes o motivo da intubação não foi resolvido, né? Ou ele ainda não tem a condição de ser estubado, por exemplo, um edema de glote, uma estenose de traqueia que ele foi reintubado, está esperando 48 horas para diminuir a estenose, pode ser um desses motivos, né? E outras questões, né? Novamente, né, o recurso tecnológico fora do país é maior que o nosso, né? Eles têm mais equipamentos, né, mais andadores e tudo mais, né? Mas eu acredito que o nosso recurso manual, né, a nossa visão fisioterapêutica é excelente, né? A gente não tem a grana de ter uma aparelhagem, né, bonita e eficiente como eles têm, né? Tá? E aqui outro exemplo, né, qual é o objetivo? Por que eu estou falando de mobilização precoce, era uma aula de polineuropatia? Porque é isso, né? Eu tenho que impor carga muscular para o doente para que ele volte a recuperar disso de uma maneira mais rápida e ele consiga sair mais brevemente da UTI, né? Bom, agora falar rapidamente, dois slides e eu termino, né? Vocês que, que curtem, a Suzana que curte neurológico de criança, né? Isso aqui é um programa americano que tem, Suzana, de um médico que ele pega crianças com atrasos, né, neuropsicomotor nos mais diferentes níveis, né, e ele promove uma semana de intervenções para fora, né, assim. Então as crianças elas saem com as cadeiras de roda, com ventilador mecânico, vão para um, não é um parque, é uma sede lá que tem várias coisas, né? Então ali a criança com ambu, né? Que eu acho sensacional, né? É uma criança com ambu completamente limitada funcionalmente, talvez tetraplégica, né? E com a equipe intervindo e proporcionando momentos, mesmo que pequenos, mas diferenciados na abordagem dessas crianças que vão fazer uma diferença, né? Imagina quando que eu não vi, né? A gente vai quando viaja, quando fiz o estágio lá no Canadá e agora faz tempo que a gente não vai conseguir viajar, a gente vê pacientes com limitações funcionais andando na rua, né? Com cadeira de roda monitorizada, com
de uma forma mais natural, né? Enquanto os nossos aqui, né, os pneumopatas, cardiopatas, os neurológicos limitados em casa, né, restritos, né, enjaulados, né, porque a gente não tem essa cultura e não tem essa possibilidade de proporcionar momentos, né, embora simples, mas de efetividade, né? E aí é o grupo lá dos americanos, né, fazendo essa intervenção e proporcionando aquele dia de alegria ali para todos, né? Para valorizando a funcionalidade, a equipe interdisciplinar, entre outras coisas, né? Bom, gente, era o meu recado, que eu queria dar para vocês, né? De uma maneira mais simples, né? Me desculpe a emoção ali, mas faz tempo aquele lá da Suzana lá faz uns 20 anos e me traz recordações muito boas, né? Ah, e eu acho que é importante esse resgate, essa admiração que eu tenho pela Suzana, porque é uma pessoa que foi sempre incentivadora de vários profissionais, né? Ela proporcionou uma série de questões profissionais para muita gente e eu sou completamente grato a esses momentos, né? Não só elas, né? A outras pessoas, né? Outros mestres da neurologia que eu poderia citar aqui, né? Mas que fazem e fizeram parte de uma história da fisioterapia e ainda continuam fazendo parte dessa história, né? Então, hoje o Moinhos tem uma equipe, não é mais terceirizada, não tem mais técnico de fisioterapia, tem uma equipe do hospital, né? Com atendimento direcionado aos pacientes, né? Mas há uns anos atrás não foi tão fácil assim, né? Então foi movimentos que quebraram algumas questões na fisioterapia, né, aqui do nosso meio, né? E a Suzana sempre é uma delas, né? Ela e todas os seus colegas, né, que fazem parte. Então, sou muito grato, Suzana, realmente. Tá? Então, tô aberto aqui, né? As discussões, a gente pode agora. Marcelinho, ó, muito obrigada. Sem sombra de dúvidas, foi uma grande alegria essa surpresa. E eu achei, assim, na verdade, foi a nossa primeira aula com mais emoção, né, Bernardo? Isso Que isso aí. fique registrado, porque indiscutivelmente essa aula tocou mais o coração. Muito obrigado, Marcelo. E sempre que eu me lembro desse momento, e eu acho que foi um momento muito importante para a história da fisioterapia hospitalar. Claro que eu não vou dizer que foi o melhor serviço que iniciou, mas a gente foi uma grande referência. Eu lembro com muito carinho de ti, que foi um grande parceiro. Muito obrigada. Vamos lá, então? Vamos lá, então. E hoje eu sou um dos incentivados, viu, Ridê? Não, claro. Eu poderia fazer a minha primeira pergunta? Sim, Porque, claro. porque eu sou o mais leigo em neuro, né, aqui de todo o grupo, né? Eu queria saber de vocês, né, como que chega essa história, né, voltando à eletroestimulação, né? Ou vocês me expliquem se mudou alguma coisa, né? De eu estimular eletricamente, né, com uma corrente, um hemiparético ou um hemiplégico, né? Eu desaprendi o que eu aprendi de neuro, não, ou realmente existe um equívoco frente a essa questão de, da eletroestimulação no paciente hemiplégico, né? Vai, Bernardo. Aí eu? Tá. Não, só deixa eu fazer uma introdução. Tá. Eu acho que é importante, assim, eu acho que tem, só para colocar para o Marcelo, que são duas coisas. Eu concordo plenamente, eu acho que o que tu aprendesse bem direitinho, que não existe corrente elétrica que vá fazer o trabalho funcional que o músculo precisa, ok? Isso é uma coisa pontual. Agora, o que o Bernardo vai falar agora é de uma outra visão. Pode ser, Bernardo? Pode ser? Então Talvez não seja esse teu pensamento que eu vou fazer, a visão, mas... Não, eu ia dizer que, assim, ó, que são coisas diferentes, porque o principal é o ganho de força, né? No hemiplégico, a gente não quer o ganho de força, a gente quer, na maioria das situações, é modular o tônus de alguma forma.
se usa hoje com um bom resultado estimulação elétrica para modular o tônus. Então, no hipertônico, por exemplo, sim. tem várias formas de aplicar e que consegue baixar o tônus. Mas para ganhar a função tem que ter um movimento, né? E tem aquela outra questão ainda, se eu vou treinar um membro superior, uma tarefa muito específica, do tipo uma pega, né? E eu vou usar o estímulo elétrico. Será que eu vou conseguir ser pontual o suficiente para ativar determinado músculo para que tenha um aprendizado e que a estimulação elétrica seja como se fosse um benefício, né? Uma facilitação para a tarefa que eu quero fazer. Então, se eu conseguir fazer isso, talvez eu possa usar, mas aí entra o tipo de corrente, qual a intensidade, o lugar que está, se o eletrodo é grande, é pequeno, se é agulha, se vai ter algum outro efeito, ou se eu vou conseguir só a contração muscular, enfim. Então, assim, é difícil mesmo, mas para modulação de tônus se usa bastante com bom resultado. Daí tem várias teorias, né? Até, inclusive, aplicar, por exemplo, o fez em cima do músculo hipertônico, tá? E daí, claro, literatura, assim, existe a evidência, aquela melhor de todas? Difícil, né? Mas se buscar na literatura, vai encontrar um pouco de tudo. Então, acho que sobre isso, sobre essa corrente, a estimulação elétrica periférica é mais nesse sentido. Acho que tem razão. Não, a gente não vai usar no músculo, sei lá, num AVC agudo, o paciente está hipotônico, eu não vou colocar um fez para tentar ganhar a contração, melhorar a força dele, entende? Até porque isso vai caminhar para um aumento de tônus depois, e se eu estou favorecendo isso, eu vou conseguir quebrar esse padrão depois? Então Não. tem que ter todo esse raciocínio aqui, né? Às vezes já tem esse aumento de tônus exagerado, assim, aquela coisa, né? Que é difícil de controlar, e daí também vai entrar numa outra questão depois de reação associada, de postura, enfim, e que aí não, a estimulação elétrica não vai ser positiva. E eu acho que o que a Suzana falou que seria talvez a outra visão é que hoje existe a neuromodulação transcraniana. E aí o fisioterapeuta é apto a utilizar duas delas, que é a TDCS, que é uma estimulação por corrente direta, e tem a TMS, que é uma estimulação magnética transcraniana. Mas aí se coloca os aparelhos no córtex, no escalpo, em determinada área, né, que quer inibir ou excitar, e aí faz como se abrisse uma janela para que pudesse treinar a tarefa e ativar os neurônios, né? Deixar o córtex mais ou menos excitado. Com um acompanhamento fisioterápico direto. Ah, sim, Isso ou uma ou isso outra. As duas têm a fisiologia, o funcionamento é diferente. A corrente elétrica, ela deixa o neurônio mais excitado ou hiperpolarizado. E a TMS, ela consegue gerar um potencial de ação e despolarizar o neurônio. Mas todas elas têm que acontecer junto com a terapia. Então, se eu sou fisioterapeuta, estou aplicando isso numa pessoa com AVC para melhorar, para recuperar a função de membro superior, eu tenho que estar trabalhando ativamente isso. Não é só botar o aparelho e sair, né? Não é a propaganda aquela de colocar no abdômen e ficar comendo torresmo que vai definir o abdômen. E daí, sobre a estimulação elétrica, tem uma pergunta aqui, tá? Se essa eletroestimulação é direcionada a algum músculo-chave específico, tipo reto femoral, gastrocnêmio ou bíceps braquial, ou não? Ela é geral, assim? Essa é uma outra questão importante, né? Porque quando os estudos que mostram estimulação elétrica, por exemplo, de quadríceps, né, eles avaliam a espessura do músculo, né? Então, só que a espessura do músculo tem uma série de coisas envolvidas, né? Por exemplo, tem interferência de edema, né? Entre elas, né? E aí mostrou o resultado. Então, o músculo aumentou a espessura e provavelmente ele manteve o trofismo muscular, né? Mas somente do quadríceps, né? Então, eu teria que usar a estimulação elétrica para bíceps, né? Para deltoide, para quadríceps, né? Para gastrocnêmios, né? Para todos os músculos, porque teria que estimular eletricamente o sujeito de uma maneira geral, né? Então, estudo geralmente são para grandes grupos, né? Principalmente quadríceps, né?
que talvez tenha interferência na sustentação e na marcha, né? Mas de uma forma viável, acho que é complicada novamente aplicar em todos os sujeitos na UTI, né? Em todos, em grupos musculares diferenciados, né? Eu acho que é meio complicado de ser feito, né? Tá. E eu tenho uma questão, uma pergunta sobre, na verdade tem várias, mas uma delas sobre a intensidade dessa mobilização precoce ou da fisioterapia numa fase assim mais aguda ou sei lá, não sei o que considera agudo, subagudo, se tem essa classificação ou não na polineuropatia, mas a intensidade da fisioterapia é uma alta intensidade, eu tenho que ter cuidado com fadiga, eu não tenho que ter cuidado com fadiga, eu tenho mesmo que dar carga e sobrecarregar o paciente. Bernardo, na verdade é progressivo, né? À medida que o paciente ele vai tolerando uma carga maior, a carga é aplicada, né? Não sei se não existe uma intensidade limítrofe, assim, né? Como se fosse um paciente cardiopata que eu vou cuidar uma intensidade de uma elevação de 20 batimentos acima do repouso, né? A intensidade, ela vai sendo aplicada progressivamente, então de uma maneira mais com menor resistência no início e com maior, e à medida que o paciente vai apresentando benefícios, eu vou aumentando a, a carga, né? Mas essa é uma resposta que eu tenho segurança em dizer que não existe essa quantificação. Quando eu falei das limitações da mobilização precoce, não existe essa quantificação, né? Ainda, tá? Por exemplo, o que eu vejo do ponto de vista fisioterapêutico, né? Às vezes o fisioterapeuta ele no hospital, né? Então ele pega o seguinte, ele acha, esse peso aqui é muito, esse peso aqui é pouco, eu vou usar esse peso do meio, né? E é esse peso que ele vai trabalhar, tá? Quando a gente vai para uma academia, né? O cara lá ele vai fazer o 1RM, né? A resistência máxima, e a partir daquele 1RM ele institui o peso determinado para o sujeito que vai fazer o treinamento na academia, né? E esse é um problema nosso, né? Eu vejo que essa quantificação da carga executada dentro do ambiente hospitalar, ela é de uma maneira muito heterogênea, né? Então ela vai muito ainda do tato da fisioterapia, da progressão individual, da percepção individual do fisioterapeuta. E aí eu não consigo quantificar de uma maneira estratégica, né? Assim, de uma maneira protocolar, né? Então, o que eu estou te falando de outras maneiras, né? Essa intensidade ela vai subindo, mas eu não tenho um estudo que ainda me diga, olha, na fase inicial vou trabalhar com tanto percentual de carga, depois tanto percentual de carga, lá no final da internação na UTI ele já vai para 80% da carga máxima, né? A gente ainda não tem essa quantificação, né? De uma maneira científica, né? Sim, De uma sim, maneira comprovada, né? sim. Então, em outras palavras, é uma carga progressiva, muito em função da percepção individual do próprio terapeuta, né? E daí só uma observação, como é importante a gente entender o que o paciente tem, a fisiologia, né, a fisiopatologia, porque, por exemplo, até acho que foi essa semana ou alguns dias atrás que saiu uma revisão em que a mobilização precoce na fase aguda, né, mobilização precoce em pessoas com AVC não é positivo, Aham, né? Só que, claro, é uma coisa totalmente isso. diferente. Eu estou só reforçando como é importante a gente entender o que a pessoa tem para poder aplicar as melhores, Uhum, usar as melhores ferramentas, né? isso aí. Me dá um minutinho. Claro. Eu acho isso uma coisa super importante no que diz respeito à necessidade de atualização permanente. Eu fui uma pessoa que eu ensinei muito em curso, eu ensinei muito em aula, o máximo de input sensorial num paciente em UTI, certo? Então eu me lembro que há anos atrás a gente acreditava que quanto maior
quanto mais estímulo, melhor seria o resultado que esse paciente nos daria. E hoje a gente sabe que isso é uma realidade completamente diferente. Isso não quer dizer que a gente não vá se preocupar com coisas básicas de alinhamento, de posicionamento, essas coisas são fundamentais. Mas aquela necessidade exagerada de estímulo, de tirar o paciente do leito, de colocar o paciente em pé, de fazer coisas muito mais agressivas, vamos dizer assim, a gente entende que hoje o resultado é exatamente ao contrário. Eu preciso que o meu paciente acalme, eu preciso que esse cérebro se reorganize, e aí então eu vou começar a entrar com essa overdose, vamos dizer assim. Então, são coisas importantes da gente estudar, da gente atualizar e da gente estar sempre revisando, porque essas coisas não são verdades absolutas, né? Eu vejo assim. Isso, E aí outra pergunta aqui, tá? Vou popular uma porque ainda voltando à estimulação elétrica, se não ocorre o risco de interferir negativamente na reconstrução da mielina. Eu acho que daí é a questão da fisiopatologia, né? Não tem alteração da mielina ou tem alteração da mielina? Tem alguns pacientes que têm alteração da mielina, né? Como que eu vou responder isso, né? É que não tem como identificar, né, qual o sujeito que tem a alteração do axônio, da mielina, né, da placa da junção neuromuscular e somente do músculo, né? Então, claro que se eu pudesse perceber que somente o músculo tá mais fraco e aí eu vou estimular eletricamente, o resultado seria melhor, né? Aquele com alterações, né, da condução nervosa, se eu estipular uma corrente elétrica de uma maneira inadequada, eu posso prejudicar, né, esse estímulo elétrico ao invés de estar auxiliando, né? Então, eu não tenho como identificar isso, né? Por isso que fica difícil saber se esses efeitos, né, se aquele somente um estudo que mostrou eletricamente que os pacientes melhoraram, se são efeitos que poderiam ser diferentes em pacientes em situações fisiopatológicas diferenciadas também, né? Uma coisa que eu queria comentar é que assim, a eletromiografia, ela é um exame que ela seria possível de fazer isso, né? A eletromiografia seria um exame de possível identificar se eu tenho lesão do nervo e o meu músculo está íntegro, o seu nervo também está alterado, né? Só que nos estudos da polineuropatia, em termos de reversão do quadro, a eletromiografia não muda muito. Tá? Então, claro que é importante, talvez, para um diagnóstico mais expressivo e talvez para essa situação da estimulação elétrica, né? Tantos pacientes com lesão do nervo usaram estimulação elétrica e não funcionou, tantos apresentaram melhora, né? Então, talvez para essa situação, agora eu lembrei, seria importante identificar, né? Mas do ponto de vista de recuperação funcional, a eletromiografia não apresenta desfecho diferente, né? Então, seria isso, né? Eu acho que essa questão de poder ou não lesar, eu não sei se responder de uma maneira simples, né? Talvez a eletromiografia pudesse nos mostrar isso, né? Se a condução retomou ou se a condução não retomou, né? Mas não é uma prática que eu vejo nas UTIs, né? Não são todos os pacientes que fazem eletromiografia, não é um exame de importância, né? É mais do ponto de vista clínico, observacional e a partir intervencionista e de intervenção da fisioterapia, né? Eu não uso eletroestimulação em UTI, tá? Eu estou relatando que ela tem aparecido, né, e cada vez mais no nosso meio, né, assim como a avaliação através do eco para identificar músculo e identificar a incursão diafragmática, né, e eu acho que essas respostas elas vão ocorrer ao longo do tempo, né, e à medida que o povo comece a empregar mais a eletroestimulação nas suas condutas, né. Isso aí. E aí tem uma outra pergunta que eu acho que vale para todos os pacientes, né?
Como que é a colaboração deles para essas mobilizações e o que pode ser feito para convencê-los e incentivá-los? Isso eu acho que vem muito do tato do terapeuta, né? Ah, ah, São situações bem graves, né? Então, não queria falar tanto de Covid, né? Para a gente esquecer um pouco do tema, né? Mas é inevitável que os pacientes com Covid eles vão apresentar polineuropatias, né? E limitações funcionais, né? E essa recuperação ela tem que ser estimulada, né? Ah, então depende muito várias questões, né? Questões psicológicas, né? Eu trabalho numa UTI do trauma, então é bem capacitante porque tem questões de mutilação, tem questões de perda de família, tem questões de muita fragilidade humana, né? Então isso acaba também interferindo na maneira como o terapeuta vai conseguir essas respostas dos pacientes, né? Então, eu acho que é uma questão difícil de ser respondida de uma maneira tão certeira, né? Eu acho que envolve o terapeuta, eu acho que envolve a questão do motivo que levou o paciente a internar na UTI, as questões relacionadas ao meio social, né? Ao meio psicológico, né? Como que um paciente mais fragilizado vai identificar as possibilidades de vida dele após a internação na UTI, né? Questões sociais, questões financeiras, né? Tem muita coisa envolvida nessa resposta, né? Mas isso é uma angústia meio geral dos terapeutas, né? Não só em UTI, mas sei lá, com AVC, enfim, né? Na fisioterapia neurofuncional, ou seja, qual for a área, é uma angústia, mas talvez fique a deixa, Suzana, para que algumas psicólogas possam falar sobre isso, falar sobre trauma, vão estar falando. né? Falar sobre trauma, sobre perdas, sobre, enfim, sobre todo esse processo que envolve a doença. Na verdade, desculpe, Não, eu já ia ir para frente. Pode seguir, Suzana. Eu só acho, se eu puder colaborar um pouquinho, eu diria o seguinte, ó, ninguém muda tão radicalmente frente a uma doença, né? Eu acredito que as pessoas que são motivadas, elas continuam sendo motivadas. As pessoas que não têm motivação, elas encontram mais um motivo para não ter, entende? Então, é claro que isso somado a um terapeuta que também seja dessa forma, as coisas se somam para positivo ou para negativo. E eu acho que isso também está muito ligado a questões de por onde passou essa lesão, que tipo de lesão, o que tem de labilidade nesse processo todo, o que tem de área cerebral que foi lesado ou não. Enfim, isso agora eu gostei dessa pergunta. Quem é que fez essa pergunta? Que nos deixou aqui quebrando a cabeça, a Gabriela, e já nos dando uma ótima ideia para uma próxima discussão. Claro que vai depender também, se pegou a amígdala, o que pegou, que tipo de lesão é essa que proporciona que o meu paciente tenha ou não mais motivação sob o ponto de vista clínico ou das questões emocionais, pessoais. Agora, acho que é uma ótima discussão. Isso, refletir sobre isso é importante, né? E acho que já falou um pouco, Marcelo, mas a Ângela perguntou se na experiência com a polineuropatia pós-Covid tem alguma diferença nas sequelas. Olha só, esses dias me convidaram para uma palestra sobre Covid, e aí eu não aceitei, porque eu não estava atendendo. A Suzana me conhece o meu irmão, e nós somos bem honestos em relação a tudo que a gente faz, né? Graças a Deus. E aí ocorreu que, por um motivo de trabalho, eu acabei indo lá para o Clínicas agora, né? Em função que eu ainda estou dando aula no IPA, o IPA cortou os estágios, a Santa Casa não quis estagiários, e os estagiários do IPA foram para o Clínicas, né? Então,
E aí os pacientes estão chegando mais COVID, né? Os COVID, os pós-COVID, né? E para minha surpresa, aquele vídeo que eu mostrei para vocês, daquela paciente completamente disfuncionada, não era a paciente de COVID, né? Era uma lesão inflamatória por uma cirurgia, né? E uma paciente COVID, ela começou a apresentar recuperações funcionais mais rápidas, assim, né? Então, uma técnica de enfermagem já estava ficando em pé, caminhando, né? Já se sustentando, né? Então, eu acho que muita coisa vai surgir, né, nesses aspectos de avaliação funcional dos pacientes com COVID, né? Mas a minha experiência pouca, ela não notou diferença. Eu acho que vai ser mais ou menos o trajetório do doente clínico internado em UTI. Eu acho que não vai ter uma diferença nem para melhor, nem para pior, né? Então, agora já posso dizer que eu já tenho alguns pacientes pós-Covid, internação na UTI que a gente está vendo, né? Mas é claro, vai surgir uma série de trabalhos a respeito disso, da repercussão funcional, da espirometria, dos testes funcionais e a sua capacidade de execução, né? Das limitações de polineuropatia. Vai surgir uma série de trabalhos a respeito disso, né? Eu acho que eu só relatei a minha experiência, né? De poucos Sim. casos, né? Sim. Posso falar? Claro. Eu queria aproveitar só essa deixa do Marcelo, porque eu recebi de uma maneira muito afetiva, já que ele falou na Mary Massery, eu recebi da Mary Massery um material, tá? Que um grupo de fisioterapeutas americanos e canadenses, se eu não me engano, fez para distribuir ao mundo de forma de tratamento para pacientes pós-Covid. Então, as pessoas que tiverem interesse, tá? Eu tenho o maior prazer em passar esse material, porque me foi passado para que eu pudesse passar para ajudar os terapeutas que estão trabalhando com Covid, na recuperação dos pacientes pós-Covid. Então, quem tiver interesse, entre em contato comigo, meu e-mail é susana@palmini.com.br, que eu mando esse material, tá? O objetivo desse material é que esse material circule o máximo possível entre profissionais que estejam trabalhando com pacientes com Covid, tá? Não sei se eu já te passei, Marcelo, te passei? Não. Não, acho que passou, sim, já faz Já um faz uns certo 3 tempo. meses. Isso, Isso. exatamente. Agora, Susana, só voltar na Mary Messer, que na época, ali quando eu falei na apresentação, deu um lapso de memória. Ela é sensacional, o artigo que ela tem, desenvolvimento do tórax de crianças dos 0 aos 2 anos, é sensacional, é um artigo que tem que ter guardado, e é obrigatório a qualquer fisioterapeuta respiratório pediátrico ler esse artigo, né? Que ela faz todo a descrição do desenvolvimento do tórax, a forma retangular no início, depois a forma triangular, e ele é tão sensacional que se a gente olhar uma criança com atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, que tenha 8 anos de idade, ela pode ter um desenvolvimento do tórax de uma criança que tenha 3 meses de idade. É o mesmo perfil. O abdômen distendido, sem contração do diafragma, as costelas horizontalizadas, né? Então, é sensacional a referência que a Susana apresenta, né? Não poderia ser diferente, né, Susana? O Bernardo gosta de tocar cavaquinho para Mary Messer e para o Mark, que é o marido dela. Então, a próxima vez que eles estiverem aqui, Marcelo, na minha casa, e o Bernardo, que é o responsável por fazer churrasco e tocar cavaquinho para eles, tu já é nosso convidado. Por favor. Ela é uma pessoa fora toda essa parte profissional, que é inacreditável. Ela é uma pessoa magnífica como pessoa, e que a vida nos aproximou, e é uma das pessoas muito queridas, que já faz um pouco parte da nossa vida também. E aí o Bernardo, ele sempre é responsável por fazer o churrasquinho da Mary Messer e tocar para ela. Que bom, Marcelo. E assim, gente, então peguem esse nome, tá? E joguem nos artigos dela. Ela faz coisas
inacreditáveis. Ela deu vários cursos aqui conosco, ela é a instrutora daquele curso If You Can Breathe, You Can Move. Se você não respira, você não se move. E ela faz várias relações entre as questões motoras com as questões da respiração. Então, sem sombra de dúvidas, é um grande achado, Marcelo. Isso mesmo, se alguém tiver mais alguma dúvida, então a gente já está caminhando para o final. Enquanto pensam, se tem mais dúvidas, a Luciana Schubert fez um comentário, Rider. Você foi orientador do TCC dela. Sim, claro. Sobre esse artigo. Isso, sobre esse artigo. Ah, é verdade. Ah, já faz um tempo. Mas é verdade, eu não lembrava do tema do artigo, mas agora lembrei. Um abraço, Luciana. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Bom, só eu vou finalizar aqui, então gostaria de agradecer ao convite, Suzana, fico muito honrado, né, o Bernardo também, né, por ter conduzido esse nosso encontro, né, aos que participaram, né, desculpe qualquer coisa em termos de respostas, em termos de apresentação, né, e eu fiquei muito lisonjeado de ter sido convidado por ti, Suzana. Então, pode sempre que tu tiver essas iniciativas, tu pode me convidar, pode me contar comigo, né? Apesar de a gente estar um pouco separado do ponto de vista profissional, pode contar comigo para esses convites e essas participações, que é um enorme prazer, tá? Muito obrigada, meu querido. Da mesma forma, tu não tem noção da alegria que tu me desse, me proporcionasse no dia de hoje. Muito obrigada mesmo. Eu mato um pouquinho a saudade de ti com o teu irmão, mas estar contigo sempre é muito bom. Muito obrigada. É que o meu irmão ficou com os neurônios, né, Suzana? Eu fiquei com a parte mais bagaceira, então são coisas diferentes. Ficou com cabelo e com neurônio, né, Marcelo? É. Só não pode perguntar quem é o mais velho, né? Daí eu já fico bravo, né? Querido, muito obrigada. Tudo de bom para ti. Foi muito bom. Muito obrigado, Bernardo, também, fica né? Com Deus. Valeu, obrigado. Tá? Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Boa noite, obrigado. Até a próxima. Valeu. Essa aula vai ficar no canal, né, Suzana, do YouTube? Vai. Essa aula vai ficar em qualquer lugar que todo mundo possa ver, porque estava ótimo. Boa noite, até. Boa noite. Obrigado, Marcelinho. Tchau, beijo.